Abençoado com toda a sorte de bênção, sejam muito bem-vindos aqui à nossa plataforma, seja muito bem-vindo ao nosso canal livre pelo Evangelho Eterno. Eu sou o J. Fernandes, estou aqui em Jaboatão dos Guararapes, uma cidade da área metropolitana do Recife, a capital pernambucana, nossa Veneza brasileira. E hoje é domingo, dia 16 de junho de 2024, estamos aqui às 8 horas mais 54 minutinhos, 8h54 da manhã desse domingo ensolarado aqui. Passou uma semana de chuva, quinta-feira, sexta, sábado, choveu aqui de noite e de dia, mas hoje tá, o príncipe abriu os olhos hoje, tá brilhando aqui, tá gostoso hoje aqui. Mais uma vez, vamos para um conhecimento, vamos para mais um conhecimento, né? É isso que eu falo, é isso que eu ensino, é isso que eu transmito. É um conhecimento que eu recebi do papai. Não aprendi de homem algum esse evangelho que eu prego, o evangelho eterno. Eu aprendi do próprio Criador, ele que pregou para mim. Há 4 anos atrás, ele me tirou do sistema religioso evangélico, quando eu tinha 32 anos, desde a minha chegada lá até ser consagrado a bispo em 2008, e agora em 2019, começo de 2019, o papai me saca de lá e me revela essas maravilhas que hoje eu transmito para todo mundo. Mas o tema hoje é um pouco polêmico para aqueles que ainda não têm os olhos iluminados, ou para aqueles que ainda não têm um pleno conhecimento. Porque o tema é, nos dias de hoje, nos dias que estamos vivendo, é necessário fé? Precisa mesmo ter fé nos dias de hoje? Então o tema, como eu te disse, é polêmico, mas não tire conclusões precipitadas, não se assuste, fica até o final. No final você dá aí a sua nota, vamos dizer assim, faz o seu comentário. Aí eu digo a você, se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like abençoado, nos ajude com o seu like. Você gosta do nosso trabalho? O YouTube divulga para mais pessoas quando os que assistem deixam o like. Você deixando o like, você não está nem só ajudando eu nem o canal. Você está ajudando outras pessoas que precisam ver uma mensagem que iluminou o seu entendimento. E aí o YouTube se encarrega de mandar para quem ainda não está vendo. E aí também o mundo vai conhecer essa verdade e vai sair fora do medo, do pavor, do arrepio que o sistema coloca, esse fardo terrível, esse engano que os nossos queridos irmãos estão vivendo lá no sistema. Bem, eu quero mandar agora aqui uns abraços do canal. Eu quero aqui abraçar a irmã Genilda Rosa e toda a sua família. Ela é lá de Palmeiras do Oeste, interior de São Paulo. Quero abraçar aí todos de Palmeiras de Oeste, desse interiorzão paulista aí, e a família da nossa irmã Genilda Rosa, seu esposo, sua família, são abençoados, povo abençoados aí. Quero abraçar o irmão José lá de Guarulhos, São Paulo. O irmão José está aqui em Palmeira dos Índios, visitando familiares, e ele gostaria de você que é de São Paulo, deixa o teu, e quer falar com ele, deixa o teu contato, faz um comentário aqui abaixo do vídeo e deixa o teu contato, porque quem quer falar contigo, ele vê o seu contato e liga para você. O irmão José, que mora em Guarulhos, gostaria de trocar umas ideias, né? Bater um fio, como diz o outro aí, com os amados, os abençoados, aí de São Paulo e de qualquer outro lugar. Beleza? Então o irmão José de Guarulhos se sinta amado, abraçado, você, sua esposa e sua família. O irmão José teve 30 e poucos anos pastoreando, né? Uma denominação aí, São Paulo, Belo Horizonte, por aí. Vamos lá. Roberto de Paula, o meu amigo Roberto de Paula, é o inscrito do canal, e eu estou mandando alguns abraços aqui para os abençoados, tá bom? Perdão. Antônio Cruz. O Antônio Cruz é uma pessoa que sempre comentam e gosta muito do nosso trabalho. Um abraço aqui para o irmão Antônio Cruz e todos daí, da sua vizinhança e a sua família. Anésia Andrade, eu quero abraçar aqui essa abençoada Anésia Andrade.
Hermínia Andrade, ela está lá em Boa Vista, Roraima. Então eu quero abraçar todos de Boa Vista lá em Roraima. E também a Hermínia e toda a sua família. Se sinta amado, abraçado por esse amigo que vos fala e também por todo esse canal. Agora eu lembrei lá de Goiânia, Goiás. Goiânia, capital do Goiás. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo, particularmente amigo. A gente se conhece há muitos anos, né? Nos ajudávamos uns aos outros lá no sistema. E cresceu praticamente, quando eu conheci ele, ele era um jovenzinho, hoje é pai de família, né? Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Eduardo Bezerra, sua esposa Viviane, tem o seu filho aí que já casou, vai ter um filho, né? Vai ser vovô Eduardo pela primeira vez. Parabéns para vocês, um abraço carinhoso. Vocês sabem que vocês são pessoas que eu amo, que eu tenho uma estima muito grande. Muito bem, abraçando aqui os meus abençoados irmãos que hoje deu para abraçar, vamos voltar agora para o que interessa, né? Como diz o cara da televisão, o resto não tem pressa. Mas vamos voltar o nosso estudo aqui, vamos crescer nesta manhã de domingo. Talvez você não vai ver o vídeo hoje, claro, hoje é domingo, esse vídeo vai entrar no ar na segunda-feira, 8h15 da manhã. Eu estou gravando ele aqui no domingo, hoje 16. Vamos lá. Nos dias de hoje, é preciso mesmo ter fé? Vamos ao tema que dá ênfase a esse conhecimento. João, livro histórico de João. Falamos livros históricos por um motivo. Toda a Bíblia é um livro histórico. Toda a Bíblia já se cumpriu, de capa a capa. Mas quando falamos Lucas, Marcos e João, falamos que é um livro histórico por o seguinte momento, por o seguinte fato. No sistema, os amados irmãos aprenderam que isso é evangelho. O Novo Testamento. Não é nem uma coisa nem outra. É um livro histórico, ele conta a história, a trajetória do Nazareno. Por isso que não é nem evangelho, porque não tinha evangelho na época, era a lei de Moisés. E muito menos no Novo Testamento, porque um testamento não tem validade enquanto o testador estiver vivo. E ali o testador, o papai, estava vivo. Então não pode ser Novo Testamento. Então é um livro que conta a história, conta a trajetória do Nazareno. Por isso, quando nós citamos esses 4 livros, citamos ele como livro histórico. Vamos ler no João, né? Lá no livro histórico de João, que é o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João, no capítulo 8, o versículo é o 32 ao 34. Vamos ler. Abra sua Bíblia, marque o versículo, valendo, estudando, que o papai tira o véu, só ele tira o véu e dá clareza para você entender o que é a Bíblia. Vamos lá. João 8, 32 ao 34. Vamos no 32. E conhecereis a verdade, e a verdade tornará vocês livres, ou vos libertará. Você sabe quem falou essa palavra, né? Essa palavra o Nazareno citou, falou para os judeus. Porque os judeus, os sacerdotes, apesar de ter os pergaminhos, os livros da lei, de ler a lei para o povo, de pregar a lei para o povo, não conhecia a lei. Não conhecia a verdade, aliás. Se a lei era a verdade, eles não conheciam a verdade. Eu afirmo com todas as letras que fui pastor por 32 anos, 30 anos mais ou menos, 32 eu fiquei no sistema. Quando completei 2 anos que eu estava lá, já dirigia denominações. Então eu posso dizer que eu fiquei como pastor 32 anos. E eu não conhecia essa verdade. Eu pregava ela, mas eu não conhecia o que era isso. Os meus queridos irmãos, todos eles que pregam ela, eu digo que hoje a Bíblia para eles é uma carga desconhecida. Ele leva aquele peso, mas ele não conhece o que é aquilo. E não é culpa dele, não. É porque o véu está posto. E enquanto o véu não é tirado, a pessoa não conhece. Não entende, não compreende o que significa esse livro ou essa biblioteca chamada de Bíblia.
E conhecereis a verdade vos libertará. Ninguém tinha conhecido ainda, mas o Nazareno estava dizendo, há uma verdade que se vocês conhecê-la, ou quem conhecer ela se torna livre. Livre não é ter medo. Livre é livre. Versículo 33. Eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravo de ninguém. Porque dizem, sereis livre. Olha o que eles perguntou. Olha a cegueira deles. Eu também era assim. Olha o que eles perguntaram. Como que você diz seja livre? Nós também somos filhos de Abraão. Olha a resposta no 34 de Yahushua, o Nazareno, Yahushua. Né? Alguém fala, por que o senhor fala Yahushua, ou Yahushua, ou Yau? Bem, o nome do papai é Yau. O nome do filho, como veio como filho, o Nazareno, era Yahushua. Quem quer falar só o nome do filho, diz Yahushua. Quem quer falar só o nome do pai, diz Yau. Quando eu falo Yahushua, eu estou conjugando os dois. Ali está o pai e o filho, Yahushua. Mas vamos falar do Nazareno aqui. 34. O Nazareno continuou, em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. E o que é o pecado? Transgredir a lei, transgressão de lei. Nós lá na plataforma já tem vídeo, estudo explicando isso. Vocês transgridem a lei porque vocês são escravos dela. Essa é a palavra real para o dia de hoje. Quem transgride a lei, porque pecado é transgressão de lei, está lá em João, 1 de João 3,4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque pecado é de fato transgressão da lei. E quem tinha lei para transgredir? Os judeus. E ele estava falando com quem? Com os judeus. Vocês são escravos da lei, por isso que vocês tropeçam na lei. Vocês não fazem isso porque vocês querem, vocês são escravos disso aí. Entende? Era a palavra de Yahushua para os judeus. Muito bem, vamos crescer nesse conhecimento. Vamos crescer aqui. Eu quero ler com vocês o que diz o profeta Abacuque, o que disse ele, não diz. A Bíblia não diz, a Bíblia diz. A Bíblia não fala, a Bíblia falou. Quem diz assim, a Bíblia diz, não, a Bíblia não diz mais, a Bíblia disse, porque a Bíblia não fala mais hoje para ninguém, ela falou, hoje ela não fala mais, porque ela já se cumpriu. Entende isso? Vamos ler Abacuque 2,14. Pois assim como as águas disse Yau pela boca de Abacuque, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, da glória do Senhor, da glória de Yau. Assim como as águas cobrem o mar, disse o profeta, vai haver um tempo, vai haver uma época que a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, de Yau, de Yahushua, do Criador, do Eterno, do Papai. E chegou a época que a terra está se enchendo desse conhecimento. Eu transmito um conhecimento que eu recebi do Papai. Então, é esse conhecimento que vai tirar o véu das pessoas, dos eleitos. O véu dos eleitos vai ter que sair para ele viver em plena liberdade nos dias atuais, viver o reino eterno, viver o evangelho eterno, a nova Jerusalém, que é ataviada, linda, a cidade do Altíssimo, que é você, espiritualmente falando. Vamos lá. Eu quero ler com vocês agora Gálatas, capítulo 3, versículo 23 e 24. Conhecimento. É preciso ter fé? Vamos lá. Vamos descobrir nesse conhecimento. Antes que a fé viesse, estávamos sob a custódia da lei, disse Shaolo.
apóstolo Paulo, nela encerrado até que a fé que havia de vir fosse revelada. Então até Shaolo, até a revelação, até ele ir ao terceiro céu, haveria a fé que tinha passado por todas as gerações, atravessado todas as gerações, sem nenhuma pessoa conhecê-la. E foi revelado a Paulo para entregar para os gentios e também para os judeus. Vamos lá ao versículo 24. Assim a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos assim a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Entende? Até Cristo, até o ressuscitado apresentasse a Paulo, essa fé estava escondida, guardada. É uma sabedoria predestinada antes dos tempos eternos para ser entregue aos gentios. E abençoarei em Abraão os gentios pela fé. Aí estava a fé sendo trazida pelo apóstolo Shaolo para os gentios. Essa fé que justificaria eles sem obras da lei. Não é justificar eu, é eles. Eles precisavam de ser justificados. Nós não. Entende isso? Eles precisavam de um remédio, nós já viemos sarado. Eles precisavam de uma reconciliação. A gente já veio reconciliado, porque somos um. Entende isso? Somos o mesmo pão, o mesmo corpo. Isso é espiritualmente falando. Entende? Pela fé eles seriam justificados. Eles precisavam agora dessa fé que isenta o homem das obras. Isentava ele das obras. Era uma fé sem as obras da lei. Colossenses 1, 26 e 27. Evangelho da incircuncisão aos Colossenses, capítulo 1, 1, versículo 26 e o 27. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora, diz Shaolo, agora foi manifesto aos seus santos. Aquele povo era santo. Os gentios não eram odiados pelos judeus, que era uma raça terrível, mas está dizendo assim, foi revelado aos seus santos. Foi revelado a quem? Aos gentios. Pelo apóstolo Paulo, e Paulo também revelou isso para os judeus. Mas isso veio para os gentios. Era a promessa que Yahweh fez a Abraão. Versículo 27. A quem Yahweh, o papai, entre os gentios quis dar a conhecer. Entre os gentios quis dar a conhecer. Conhecer o quê? As riquezas da glória deste mistério. É uma riqueza. Eu lembro que o irmão José ontem ligou para mim, para dizer, o senhor não precisa que eu bote açúcar, vamos dizer assim, no seu café. Porque o que o senhor tem, o que o senhor recebe, palavra nenhuma vai te aumentar. Ou o senhor não precisa de palavra de ninguém. Porque o que o senhor tem é rico demais, é glorioso demais. Deixa teu contato aí nos comentários. Irmão José, deixa teu contato também aí nos comentários e os abençoados ligam para você também. Troca aí, é muito bom, né? Essa troca de compartilhamento. Vamos já entrar na época do compartilhamento, porque uma coisa que vai ser extinta da terra, abençoado, é a disputa. Sabe? Essa disputa vai acabar e vai entrar uma era de compartilhamento. Você não tem, eu tenho, eu compartilho com você. E quanto mais eu dou, mais eu tenho. Sabe aquele negócio lá da multiplicação dos pão? Quanto mais ele entregava pão, mais pão ele tinha. Isso é compartilhar. A terra vai ser cheia desse conhecimento e de uma prosperidade gloriosa espiritual. Entende isso?
a quem Iau quis, entre os judeus, quis dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério. Eu estou trazendo para ti o que é um mistério, a saber, Cristo em vós, disse ele. Eu não estou dizendo Cristo em você, não. Era Shaul dizendo Cristo em vós, Cristo nos ouvintes deles. A esperança da glória. Então, essa fé, eles precisavam conhecer esta fé, ser edificado nessa fé, perdão aí, crer que já eram justificados pelo conhecimento dessa fé, abandonar as obras da lei de Moisés, abraçar essa fé em Cristo, e aí eles tinham uma esperança da glória. Se você dizer que está vivendo essa fé, você ainda está esperando. E eu te pergunto, está esperando o quê se tudo já aconteceu? Dá para sacar aí? Dá para processar isso aí? Para eles era uma esperança, porque os anos 70 não tinham chegado. A ressurreição não tinha chegado. O acerto de conta não tinha chegado. Então, eles esperavam. Entende? Mas logo, logo chegou. E aí você não precisa de fé. A fé é para esperar algo. Mas você não está esperando mais nada, abençoado. Vamos dar mais um passo aí. Vamos conhecer mais. Abençoado, esse mistério atravessou gerações, sem eles saberem disso. Vamos ler Romanos 8, 18 a 22. Romanos, livro, Evangelho da Incircuncisão. Aos Romanos 8, 18 ao 22. Considero que os sofrimentos deste presente século, do presente, não se pode comparar com a glória que será revelada em nós. Ele disse que estava num sofrimento, e estava, a pressão era grande, os pactos estavam se cruzando. Pessoas que não aceitavam o novo, estavam matando quem aceitava. E era uma matança grande. Mas ele disse, não dá para se comparar com a glória que vai ser revelada em nós, abençoado. Isso é um mistério que eu vou trazer para você. Não é a glória que vai ser revelada para a gente ver. A glória que está falando aqui não é uma luzinha pela janela de noite, abençoado. Como diz aí, olha, de noite eu vi uma luz passeando pela brechinha da janela. Ô, coitado. Não é ver uma Bíblia aberta no céu, abençoado. Não é olhar lá para cima e ver eu vi uma Bíblia aberta lá no céu. Isso não é a glória, não. Isso é uma visagem mal assombrada, uma feitiçaria. A glória que vai ser revelada em nós. Mas eu não estou falando que vai ser em nós agora. Ele falou lá, porque ia ser revelada neles. Neles. A glória ia ser revelada neles. Ou seja, imagina uma pessoa doente e de repente ela tem saúde. A doença estava nela, mas agora está nela a saúde. Ali eles estavam tristes, angustiados, com medo de morrer. Mas daqui a pouco ia se revelar uma glória neles. Neles. Que era capaz de fazer ele decolar, sabe? Nem decolar que nem um avião que pega voo correndo para ter sustentação nas asas. Decolar que nem um helicóptero. Soprar para baixo e tirar os pés do chão. É isso, eu lembro do irmão José, isso que ele disse, conversando comigo ontem. Entende? Versículo 19. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação do Filho de Iau. Estamos aguardando ansioso pela vinda dele. Então essa fé dava uma esperança para ele aguardar firme
firme pelo filho de Iau. Ele estava vindo. Estava se aproximando o dia da vinda. Versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, ficou inútil. Não possui vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, alguém trouxe uma sujeição para a criação que era livre. Versículo 21. Na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade gloriosa dos filhos de Iau. A liberdade gloriosa dos filhos do Criador. Você já imaginou? Hoje eu vivo, isso aqui não era para eles, mas essa liberdade, para quem conhece, ainda é maior. O gozo ainda é maior. Porque ele sabia que ia haver uma glória, mas não sabia como, o tamanho dessa glória. Aí ele falou assim, olha, a grandeza é como a profundeza, a altura, o comprimento, ou seja, não tem fim. Eles muito ali não experimentaram, alguns experimentaram. O próprio Shaul não experimentou. Em 64 ele foi embora daqui. E mais ou menos em 75 se consumou tudo. Acabou tudo. Veio o novo mundo. 21 a gente já leu. 22. Na liberdade gloriosa dos filhos. Você, que é um espírito vestido de carne, tem uma liberdade gloriosa para você viver. E não ser sujeito a homem, passar por debaixo de vara de homem, estar sujeita a frequentar locais, depender de ficar olhando para um sujeito falando 2 horas sentado num lugar, eles querendo ser o maioral, querendo ser não é. Aquele homem não tem nada mais do que você, e nem você nada menos do que ele. Entende isso? Mas você não conhece ainda. Mas nesse estudo você está conhecendo. Versículo de número 22. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza. Olha como era. Até agora. Eles trazem isso para hoje. Não, isso era lá. Até agora diz Shaul. Como se sofresse dores de parto. Ali as dores de parto que começou no Éden, ainda estava. Essa dor de parto ainda estava. Porque essa dor de parto acabou na ressurreição. Que houve nos anos 70. Que começou tudo no ano, meados do ano 70. E terminou mais ou menos aí 75, porque foi 3 anos e meio de matança, de escravidão. Aí ele diz, logo em seguida vocês vão ver o sinal do filho. Logo em seguida, então se terminou metade de 73, digamos que até 75 consumou tudo. Sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se tivesse dores de parto. Mas a fé que eles receberam fazia eles suportar tudo isso, porque agora eles tinham uma esperança. A fé era para eles ter esperança. Vamos dar mais um passo além, vamos além, abençoado. Olha o que disse Paulo, pós-Shaul, em sua primeira carta aos Coríntios. Vamos ler. Primeira carta aos Coríntios é o capítulo de número 13, do 8 ao 10. Vamos ler o 8. O amor é eterno, ou seja, em muitas linguagens, o amor nunca acaba. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe dom de falar em língua estranha, mas acabará logo. Existe conhecimento, mas também terminará. 9. Vou ler o 9 para comentar os dois.
Pois os nossos dons espirituais, os nossos dons de conhecimento, disse o Shaolo, os nossos dons de conhecimento, e a nossa mensagem espiritual são imperfeitas. Por quê? Porque ele ainda não tinha toda a clareza. Se ele diz assim, olha, as línguas vão acabar, e o conhecimento que eu tenho também vai acabar, porque isso ainda não é perfeito. Não é perfeito. Ou seja, ele já teve a revelação, mas a perfeição ainda tinha que acontecer. Então a mensagem dele ainda não era perfeita. Hoje não, o que eu te falo é perfeito. Por quê? Porque já aconteceu. Então o Senhor é melhor que ele, está dizendo você, se você dizer isso. Eu não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que o que eu falo é perfeito. Porque vamos ler o versículo 10. Mas, quando vier o que é perfeito, ele estava esperando. Por isso que a mensagem dele não era tão perfeita. Por isso que o que ele falava ainda estava imperfeito, ainda estava incompleto. Porque olha o que ele diz no 10. 13:10, primeira carta aos Coríntios. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Então essa mensagem que eu falo para vocês vão acabar quando ele vier. E como é que você diz que está vivendo lá ainda? Então você ainda está esperando, abençoado. O que eu te falo é perfeito. O que eu trago para você é perfeito. O que ele trazia ainda não era. Era real, mas ele estava esperando. Imagina, você está esperando receber. Por exemplo, você compra um carro. Vai na loja e compra um carro, mas o seu carro não tem pronta entrega. 15 dias. Você já tem um carro, sim ou não? Sim. Você já comprou o carro já é seu? Sim. Você comprou e pagou, então ele é seu. Mas você já está andando nele? Não. Você não está pagando Uber. Está andando de busão. Mas você é dono de um carro? Mas cadê o carro? O carro vai vir. Quando o carro vier, o Uber está aposentado, o busão está aposentado. Entende isso? Mas quando vier o que é perfeito, então o imperfeito, lembra que ele disse que a mensagem dele era imperfeita? O imperfeito vai desaparecer. Quando ele vier, daí por diante, eu e vocês, dizendo ele, vamos estar perfeitos. Então o que a gente falar é perfeito. O que a gente falar é completo. Que pena que ele não alcançou. Mas quando a gente viemos aqui, tudo já está perfeito. Como diz o outro que canta, né? Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Então o cara canta, tudo está no seu lugar, graças a Deus. Pronto, tudo está no seu lugar. Só precisa você agora ter o conhecimento abençoado. Eu estou lendo na linguagem de hoje, esse versículo aqui é na linguagem de hoje, abençoado. Essa era a fé que a ele foi revelada para uma esperança. Essa fé foi revelada a ele para que eles tivessem uma esperança. Então eles precisavam da fé. Mas você precisa? Mas eu estou esperando um casamento. Está esperando um casamento? Estou. Então faz o seguinte. Já tem um emprego. Lá no Salomão ele disse assim, cuida do teu negócio lá fora, apronta a tua lavoura no campo, depois tu edifica a tua casa. Não vai casar para ir morar na casa do papai. É muito bom, né? Ei, dona moça, vai casar com um sujeito que não tem nem onde cair duro. Entende? Quer casar com uma pessoa decente? Então seja decente, arranje um emprego, deixe de ser noiteiro, farreiro, gastar dinheiro com um amigo. Para com isso. Para a moça de responsabilidade ver você e dizer assim, essa pessoa serve para ser meu esposo, ou vice-versa. Quer prosperar? Estuda, faz curso, faz faculdade, faz universidade, que aí você vai ter um emprego, vai prosperar. Vai até ser patrão, empreendedor. Vai empreender. Conhecendo a área, vai empreender.
que aí você vai prosperar. Entende isso, abençoado? Se você está esperando, é isso. Essa foi a fé que foi revelada a ele, ao Shaul, ao apóstolo Paulo, para que eles e o povo dele tivessem uma esperança. Entende? Você não precisa mais de esperança nenhuma. Vamos ler Hebreus 6:1. Hebreus, evangelho que Paulo escreveu, tá? Quem escreveu o livro dos Hebreus não foi Apolo, foi Paulo. Apolo não tinha cacife para escrever Hebreus. Aliás, Apolo aprendeu com o obreiro de Paulo. Apolo só conhecia, ele era fervoroso, um homem fervoroso, cresceu no conhecimento, mas no conhecimento de Moisés, da lei do Torá. Só conhecia o batismo de João. Como é que ele tinha cacife para escrever Hebreus se ele só conhecia o batismo de João? Ei, abençoado. Olhos iluminados, hein? Hebreus 6:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existe coisas que não se pode ver. Então, o que é a fé? A fé é uma certeza de receber as coisas que estava esperando. E a prova do que você não pode ver, porque a fé é no que você não pode ver. Mas hoje nós vimos, o papai nos mostrou. Para que fé? A fé é para você esperar uma coisa, para você ter a certeza de que você vai receber o que você espera. E também a prova do que você não pode ver. Mas nós não somos cegos, nós já vimos. A gente já vê claramente. Para que fé? Não estamos esperando mais nada, porque tudo já aconteceu, tudo já chegou. Nós não dizemos mais Deus te abençoe, porque Ele já abençoou. A gente vê isso claramente. Você é um abençoado. Como é que eu vou dizer Deus te abençoe, se Ele já te abençoou? A gente já vê claramente, então não precisamos de fé. Entende isso, abençoado? A fé é para quem está esperando alguma coisa. E nós não estamos esperando mais nada. Abençoado, ficou claro para você? Está claro para você? Sim ou sim? Que a fé foi revelada a ele para que ele tivesse esperança no perfeito que estava para vir? E você acredita, abençoado, que o Nazareno já fez isso? Nazareno não, né? O Cristo já fez isso lá nos anos 70. Você acredita que aconteceu? Acredito. Então você não precisa de fé. A fé seria uma cilada hoje. Um enrolejo, um embromeixo. Lá no sistema tem pessoas há 60 anos esperando alguma coisa e não recebeu até hoje. E não vai receber nunca. Porque ele agora precisa de um conhecimento do que é, da glória que está revelada nele. Ele precisa conhecer isso. Ele precisa saber que ele tem uma conta e nessa conta tem dinheiro e ele deixar de mendigar. Entende? Ele precisa saber que ele não precisa de intercessor. Porque a lei foi intercessão para Cristo. Depois, para que mais tutor? Você não precisa de um guru abençoado. Você não precisa disso, não. Você precisa de conhecimento. Ficou claro para você? Sim ou sim? Entre aspas. E como ficamos? Fecha aspas. Como ficamos? Conhecimento, abençoado. Para nós hoje é conhecimento. Vamos no Apocalipse? No início do meu, vamos dizer assim, do meu ministério não carnal de Moisés de pastorear, de 2019 para cá, que se a gente for olhar, eu não considero como ministério, mas vamos dizer, alguém fala que é um ministério, que é um chamado, vamos. Eu passei tempo pregando apenas o pacto da graça, o evangelho da incircuncisão. Quando mais uma vez se abriu outra porta, outra luz me clareou, que hoje ninguém está vivendo o evangelho da incircuncisão. Isso acabou nos anos 70. Estamos no evangelho eterno, na eternidade, como na criação, na perfeição, como na criação, como antes do Adão falhar.
Entende? O Shaolo, num lugar lá, ali perto de onde a gente leu, não vou voltar lá, mas ele diz assim: você vai se conhecer como você é conhecido. Você vai se conhecer como o papai te conhece. E hoje eu me conheço como eu sou conhecido. E os demais abençoados aí. Vamos no Apocalipse. Então, quando eu pregava só, eu tinha o Apocalipse como um livro anátema. Porque Paulo diz: se vier uma pessoa e prega outro evangelho além do que eu prego, considera anátema. Ainda que um anjo venha e pregue um evangelho além do que eu prego, considera anátema. Ainda se eu mesmo voltar atrás e pregar o evangelho de Pedro, Tiago e João, considera isso anátema. E anátema é o quê? Amaldiçoado. A palavra anátema é amaldiçoado. Então, na época, eu tinha o Apocalipse como um livro amaldiçoado. Por quê? Porque para o gentio ele era um livro amaldiçoado. Por quê? Porque ele foi pregado pelo anjo. E ele pregou o outro evangelho que Paulo não pregou. Então, na época, é claro que era um livro para os gentios no anátema. Mas quando deu uma luz maior que brilhou em mim, o evangelho eterno, que isso não tem mais fim, então eu passei a tirar coisas boas do Apocalipse. Entende isso? Abençoado, assim como a lei de Moisés caducou na cruz, a nova aliança caducou nos anos 70. Que findou. Então, se para Paulo diz que a lei de Moisés envelheceu e foi tirada do meio, na vinda do Eterno fazer juízo, a nova aliança também foi tirada do meio. Porque agora é o Evangelho Eterno. Eu não sei se isso é pesado demais para você, mas isso é a verdade. É o conhecimento que eu transmito para você. Vamos ler Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Ele diz assim: então ele viu, mas ele não viu fisicamente, abençoado, porque ele tinha sido levado em espírito. Uma revelação espiritual. Ele não estava ali fisicamente. Então o que ele viu foi com os olhos espirituais e não com os olhos da carne. É como se o corpo dele tivesse deitado ali naquela praia, numa caverna ali, em Pátima, que era uma praia deserta, cheia de caverna. Quem sabe ele fez ali uma cama, arrumou lugar para ele dormir. E enquanto ele dormia fisicamente, Iau pegou ele e levou ele. Um anjo veio e levou ele. E ele disse: eu vi outro anjo, ele já tinha visto alguns. Eu vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno. Shaolo já tinha morrido. O apóstolo Paulo já tinha morrido. Abençoado, o apóstolo Paulo não pregou o evangelho eterno. O apóstolo Paulo pregou o evangelho da incircuncisão. Pedro pegou o evangelho da circuncisão. O evangelho eterno quem está pregando sou eu. Tinha na mão o evangelho eterno para proclamar, não tinha sido proclamado, para proclamar aos que habitam na terra. Que terra? Depois ele diz qual é a terra: a Nova Jerusalém, nós. E a toda nação, tribo, línguas e povos. Versículo 7. Ele disse em alta voz, o anjo disse em alta voz, ele estava voando com o evangelho eterno para ser proclamado. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifique-o, pois chegou a hora do teu juízo. Chegou a hora do teu juízo. O acerto de contas chegou. Paulo não estava mais vivo, mas era isso que ele estava esperando. Era isso que ele disse: quando ele vier, essa mensagem perfeita vai acabar. Porque eu ainda não alcancei a perfeição. Ela já existe, mas eu ainda não alcancei. Mas quando ele vier, nós vamos alcançar a perfeição. A glória vai ser revelada em nós. E agora está dizendo: adorem a ele, porque chegou a hora do teu juízo. Adore aquele que fez o céu, a terra e as fontes das águas. Chegou a hora do juízo. Isso foi lá nos anos 68, por aí. Uma pessoa, ele sempre me refutava, deixa eu falar isso aqui. O Apocalipse foi escrito nos anos 90 a 100. E hoje eu concordo com você, se você ainda estiver ouvindo, vendo o meu vídeo. Eu concordo com você e com todas as pessoas que dizem isso. Sabe por quê? Porque eu tive o entendimento disso. O Apocalipse, como a Bíblia foi escrita depois dos anos 90,
Não tão completa que a gente está hoje, tão bonito com essas capas, mas já formalizaram uma biblioteca, um livro. 60 homens sábios começaram a juntar aqueles livros em um livro só. Isso começou nos anos 95. Foi ele que ia organizar o Apocalipse, porque o Apocalipse não tinha nome. João não escreveu o Apocalipse, ele escreveu 14 cartas. Entende isso? Isso que eu estou trazendo para você chama-se palavras inefáveis. Nenhum homem conhece isso. Nenhum homem sabe disso. Entende, abençoado? João não escreveu o Apocalipse. João escreveu 14 cartas. E eles pegaram essas 14 cartas e deram o nome de Apocalipse e escreveram. Então, na verdade, o Apocalipse foi escrito por 70 homens sábios. Agora, as cartas foram escritas por João, nos anos 68. Entende isso? Eu estava lá, eu vi. Eu não estava lá fisicamente, mas eu não sou físico. Eu existo antes que o mundo existisse, eu e você. Nós sabemos disso. A mim foi entregue isso. A mim, eu vi isso aí na minha mente. Entende? Glorifico porque já chegou. Agora vamos ler o próprio Apocalipse 21, do 1 ao 4, do 2 ao 4, para a gente consumar aqui. Vi a cidade santa. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém. Eles esperam isso, o sistema, um mentiroso sistema, um enganador sistema, esse sistema corrupto, enganador, que engana os nossos amados irmãos evangélicos. Acha que vai descer uma cidade lá de cima, buzinando. Olha, eu estou buzinando, a trombeta está tocando aqui, tá? É isso que eles... A enganação é essa, e eles acreditam, porque eu também acreditava nessa ilusão. Como é que pode descer uma cidade lá de cima, abençoado? Com carro, com navio, com avião, é? A cidade santa somos nós, espiritualmente falando. Você que mora em São Paulo ou em qualquer outra capital. Recife é uma capital rica, mas você acha dinheiro pelo meio da rua? Quem é rico é as pessoas. A cidade santa é as pessoas, espiritualmente falando. São os seres santos, chamados de uma cidade santa, de um monte de pessoas santas. É uma cidade santa, é um país santo, é um universo santo. Entende? Que descia do céu da parte de Yau, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Tu acha que isso é casa de barro? Tu acha que isso é físico? Você é que essa esposa, considerada assim, ataviada, linda, uma glória tremenda em ti, abençoado. Isso aqui é pó, abençoado. Isso aqui é uma roupagem. Isso é um corpo débil. Que para nada serve. Serve para mim falar. Mas para as coisas santas não serve. É corrupto. É mortal. Mas eu sou imortal. Eu estou vestido de uma roupa. Você não veste uma roupa? Essa roupa aqui, ó. Essa camisa aqui, ó. Eu fiz questão de gravar com ela aqui, ó. Eu amo você, eu amo você. Espiritualmente falando, eu não te vejo em carne. Mas isso aqui um dia vai se rasgar, vai se acabar. Isso aqui é a roupa da minha carne, isso não é a minha roupa, é a roupa da minha carne. A minha roupa é essa carne. Isso aqui é o meu véu, eu estou por detrás desse véu. Esse véu um dia vai tombar, mas eu não tombo nunca. Entende isso? Adornada, bonita, linda, gloriosa. Essa é a igreja, que não é mais igreja, mas na época era a igreja gloriosa. Você tem uma glória imensurável, abençoado. Viva essa liberdade. Versículo 3, Apocalipse 21, 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono. Vindo do trono é vindo uma autoridade, abençoado. Lá no trono tem um trono, que nem um púlpito, não. Que vinha do trono,
E dizia: agora o tabernáculo de Iau está na Avenida Celso Garcia. É isso? Aqui em Recife, o tabernáculo de Deus agora está na Cruz Cabugá. É isso? O tabernáculo de Iau agora está com os homens, com os quais ele viverá, ele vive em ti. Eles serão o seu povo, e o próprio Iau estará com eles e será o Criador deles, o Eterno deles, o Pai deles. Versículo 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte. A ressurreição está aí. A morte adâmica, abençoada, essa morte não é física. A morte não é física, é espiritual. Aquele que estava morto, separado, iria viver. E nunca mais iria ser separado do Pai. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então ali tinha acabado a antiga ordem. A ordem que ele tinha dado para chegar até ali. Acabou. Agora, o tempo de cantar chegou, abençoado. O tempo de rir chegou. É só alegria, abençoado. Agora o Evangelho Eterno é um rio que alegra a cidade do Altíssimo, que sou eu. Há um gozo em mim, há uma alegria tremenda. Mesmo que às vezes eu fique furioso, fique brabo, mas isso é físico. Mas em mim há um gozo eterno, um gozo tremendo, abençoado, de saber quem sou, saber a minha verdadeira identidade, saber que tu és um ser tão perfeito quanto eu. Que coisa gloriosa, que coisa tremenda. Eu não te vejo em carne, eu te vejo um ser perfeito. Os meus olhos aprenderam a atravessar o teu véu e ver você aí dentro. E não importa onde você está, o que você está fazendo. O que importa é que você conheça quem você é e pare de dar lugar a essa carne débil. Entende? De fazer o que essa carne gosta, que só gosta de fazer porcaria, besteira, para te botar em rasco, em engodo. Entende isso? Quero terminar com isso aqui, abençoado. Abençoado. Tenha o conhecimento disto, abençoado. E com isso nós terminamos. 1 Coríntios 15, do 22 ao 28. Vamos terminar com isso, mas tenha conhecimento disso, abençoado. Tenha conhecimento disso. 15, 22. Pois da mesma forma que em Adão todos morreram, presta atenção, todos morreram em Adão. Mas eu te pergunto, Adão morreu? Morreu. Mas ele morreu fisicamente? Não. Então morreu espiritual. Então a ressurreição de Cristo é para ressuscitar os espíritos que estavam mortos, separados do Pai. Da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aqueles que estavam mortos, quando Cristo veio, eles foram vivificados. Tu és um espírito vivificado para vivificar. Eu sou um espírito vivificado que estou vivificando isso aqui. Por um determinado tempo. Então ele ia ser vivificado, tu já és. Não fisicamente, entende? 23. Mas cada um por sua vez. Cristo é o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Ele primeiro, ressuscitou primeiro, e depois, quando ele viesse, perdão a palavra, quando ele vier, escreveu João, porque estava esperando. Eu posso dizer, quando ele veio, porque ele já veio. Entende? A Bíblia sempre, quem lê a Bíblia sem os entendimentos, sempre vai ver ela apontando para o futuro. O meu filho saiu do Espírito Santo, de Linhares, e está vindo passar São João aqui comigo. Ele saiu de lá ontem, 3 horas da manhã.
Se ele gravar um áudio, pai, eu estou indo, já estou em Feira de Santana, eu já estou chegando em Maceió, e daqui um ano eu enviar esse áudio para você, o que é que você vai pensar? Que ele está vindo, é ou não? Você vai pensar, olha, o filho do J. Fernando está indo. Não, isso foi o ano passado. Ele já veio, já ficou aqui, já voltou para a casa dele. Quando você lê a Bíblia sem os olhos iluminados, abençoado, tudo aponta para um futuro, mas o futuro já chegou. Chegou lá no ano 2000, há 2000 anos atrás. Então aqui está dizendo, quando ele vier, mas agora nós podemos dizer, ele já veio, quando ele veio, os que pertencem a ele aí ia receber. E quem os que pertencem a ele? Aqueles que tinham dormido, morrido fisicamente, mas era na verdade um espírito que estava preso de alguma maneira, sem poder voltar para o Pai, porque precisava da ressurreição. Entende? Precisava ser vivificado. Vamos lá. Então virá o fim. Ele disse, então vai vir o fim, mas o fim já veio. O fim chegou lá em 75. Eu estou dizendo 75, mas vai por aí. Porque a escravidão de Jerusalém, a matança, acabou em meados de 73. 73 anos e meio foi essa coisa. Foi 3 anos. Começou no meado de 70 e acabou no meado de 73. Então, para o ano 75, para chegar em 75, tinha 1 ano e meio. Como ele disse lá em Mateus 24, quando em seguida essa matança, em seguida essa escravidão, você vai ver o sinal do Filho do Homem. Então, em seguida, vai emendar, vai linkar uma coisa com a outra. Quando aqueles que escaparam estiverem escondidos nas cavernas, então vocês vão ver o sinal, eu vou vir. Logo em seguida, uma coisa vai linkar com a outra, abençoado. Então, o fim já veio. Mas quando eu leio sem entendimento, eu digo assim, ó, quando o fim vai chegar. Daqui a pouco, isso já está nos tempos do fim. Porque eu não entendo. Quando vier o fim, que já veio, quando ele entregar o reino a Yahweh, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, ele destruiu tudo. Ele acabou com tudo, abençoado. Não ficou pedra sobre pedra. Aí ele entregou o reino ao Pai. Versículo 25. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. É necessário que ele reine até. Cristo estava no domínio, reinando. Todo o poder foi me dado. Até uma determinada coisa. É necessário que ele reine até vencer o inimigo. Tem um lutador aí que lutou ontem, né? Eu nem sei. Estava aí apresentando aí numa emissora de televisão. A última luta. É necessário que ele reine até a última luta. Lutou ontem, acabou. Não vai subir mais em ringue nunca mais. Entende isso? Pois é necessário que ele reine até que todos os inimigos sejam destruídos. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Por quê? Porque na vinda dele ele ia destruir a morte causada por Adão, a morte espiritual, a morte adâmica. Teve um abençoado que diz assim, ele agora inventou outra morte, a morte adâmica. Oh, ignorante, meu caro. Mas é assim mesmo. Um dia você vai entender isso, se é que já não entendeu, porque o que eu trago para você é mais afiado do que espada de 2 gumes, né? 27. Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Yahweh. Tudo está sujeito debaixo dos pés, vamos dizer, de Yahushua. Mas isso não inclui, esse tudo não inclui o Pai, entende? Tudo está debaixo do pé dele, mas isso não inclui o Pai. O Pai está fora dessa, entende? Que o Pai e o Filho é o mesmo, é um papel, certo? Então vamos lá.
Isso não inclui o Pai. Fica claro que isso não inclui Yahweh, que tudo submeteu a Cristo. Yahweh, que é o Pai, tudo submeteu debaixo dos pés de Cristo. Tudo, menos ele. Agora vamos lá no versículo 28, para que você entenda isso, conhecimento. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Quando ele destruiu o último inimigo, que era a morte, então ele também vai se sujeitar ao Pai, vai entregar o reino ao Pai, a fim de que o Pai seja tudo em todos. Abençoado? Hoje você não precisa de fé. O Pai é tudo em mim, é tudo em você, é tudo em todos. Tudo em todos. Para que você quer fé? Fé para quê? Se você já vê isso claramente. Agora é conhecimento, é saber que em você tem uma glória, que você tem um peso de glória e que você é uma autoridade no mundo espiritual, lá no seu mundo, no seu reino. O seu reino não é daqui. E você pode exercer isso aqui, aprender e exercer isso aqui, quando você não dá vazão à carne, quando você não faz a vontade da sua carne, quando você aprender a separar você da sua carne, os pensamentos da sua carne, você pode exercer autoridade, abençoado, sem precisar de óleo na testa. Eu não estou falando mal de ninguém, não. Sem precisar de óleo na testa, sem precisar de intercessão de ninguém. Saber que você não está só, você e o Pai estão unidos mesmo. Entende? Então, abençoado, para que você quer fé? A fé era uma esperança até que viesse, ele já veio. Agora é conhecimento, abençoado. Olhos iluminados. Eu espero ter ajudado muito vocês e a gente se vê no outro vídeo, numa outra oportunidade. Paz eterna para você, abençoado.